Olá, minha gente, bom dia, tudo bem? Olha, sejam muito bem-vindos, tá certo? A essa nossa nova, né, proposta de estudos, né, para essa semana que vem, tá bom? Então, olha só, o objetivo desse vídeo aqui, tá certo? É manter vocês informados sobre o que vai acontecer na próxima semana, tá? Então, olha só, veja bem, nós teremos aí uma semana avaliativa, tá? Nós teremos a primeira avaliação de vocês, e essa primeira avaliação, ela contém 5 questões de cada disciplina. Nós temos 5 questões de língua portuguesa, 5 de matemática, 5 de ciências, né, e assim por diante. E lembrando que essas questões são só de múltipla escolha, ou seja, são questões de marcar, tá? Vocês não vão, responder nada, dar nenhuma resposta escrita. A única coisa que vocês irão fazer, tá, é marcar uma única resposta, uma única alternativa em cada questão que vocês perceberem, tá bom? De 1 até a 5, tá certo? Ok? Então, olha só, minha gente, é assim, a nossa provinha, ela tem basicamente, eu vou dizer para vocês agora o número de questões, tá? Ela tem aqui no total 35 questões, tá? Por exemplo, português, matemática, ciências, história, geografia, tá? Arte e ensino religioso, tá bom? Então nós temos aí 35 questões. Lembrando que vocês não podem errar ao marcar, tá bom? Vocês têm o material de vocês, né, que são os livros, apostilas e tudo mais, né? Então isso daí vai dar uma ajudinha quando vocês forem fazer a provinha de vocês. Vocês podem consultar esse material? Podem, tá bom? Vocês podem pegar o livro, vocês podem ir lendo, né, estudando o assunto e marcando aquilo que for mais correto dentro daquilo que está sendo cobrado na provinha, tá bom? Então, olha só, a gente vai começar depois, vou começar a dar uma orientada em vocês com relação à provinha de como vai ser, mas lembrando que na semana que vem eu vou fazer o seguinte, tá? Quando vocês receberem a prova, lá vai conter, por exemplo, algumas orientações de como vai ser a prova, né, de como vai ser o procedimento, né, ou a dinâmica da prova durante a semana. Então, o que que eu penso em fazer? Eu penso em fazer o seguinte, né? Vamos imaginar, a gente vai fazer 2 provinhas por dia, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou gravar o vídeo, tá? Aí, na gravação desse vídeo, o que que geralmente vai acontecer, né? Eu vou pegar, tá? A gente vai ler as questões da prova, tá bom? Para que você possa saber qual questão você tem que marcar, tá? E aí vocês fiquem bem atentos, tá? Para o processo, ok? De resolução, por assim dizer, né? De cada questão. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui também é estar mandando para vocês ainda essa semana, tá? Vídeos de matemática, ok? E esses vídeos vão verificar, vão nos ajudando, por exemplo, a analisar, né, cada questão da disciplina matemática e vendo como fazer cada questão, ok? Cada resolução, como resolver cada questão direitinho, tá? A ponto da gente conseguir realmente marcar a questão certa, tá? Então, no momento ou no período da prova, vocês não precisam pedir orientação dos pais, não precisam, tá? Eu vou estar gravando um vídeo e enviando para vocês, para também orientar, para que vocês possam realmente fazer essa provinha. A nossa segunda avaliação vão ter mais questões, tá? Eu vou ver se a gente consegue fazer 10 questões de cada disciplina, tá? Aí nós vamos ter um número bem maior de questões, ok? Para que vocês possam resolver na segunda avaliação de vocês, tá? Que vai ser lá para o final de junho, basicamente. Beleza, minha gente? Então, olha só, deixa eu logo agradecer aqui e dizer uma coisinha para vocês, tá? Olha, quando vocês receberem alguma notificação de algum vídeo, tá? Eu peço a vocês que não assistam, a menos que eu mande lá pro grupo dizendo, tá? Que esse vídeo é de vocês, tá bom? Porque assim, eu estou usando o mesmo canal para gravar vídeos ou para enviar vídeos de uma outra turma da manhã da Escola Bahá'í, tá? Que é a turma da 803, tá certo? É uma turma de sétimo, é uma turma de sétima série, né? Aquela antiga sétima série, né? Então, o que acontece? Aqueles vídeos, inclusive eu mandei um vídeo para lá, né? Esqueci que vocês foram notificados do vídeo, né? E por conta disso, alguns até começaram, né, a assistir o vídeo de história. Ok, minha gente? É porque eu também sou professor de história, tá? Do Fundamental Maior. Então, olha o que acontece. Eu gravei e mandei para lá, né? E aí alguns alunos até assistiram. Não sei nem se vocês entenderam alguma coisa, né? Mas são assuntos complexos que vocês só irão estudar isso daí quando vocês estiverem lá na, na sétima série ou no oitavo ano, tá? É que vocês irão ver esses conteúdos aí que falam sobre a história do Brasil, tá bom? Ok? Então, olha só, o Adley, tá certo? Foi o nosso primeirão aí que assistiu, né, Adley, o vídeo, tá certo? E nem era pra você, né, meu amigão? E eu acabei esquecendo de informar vocês disso, tá bom? Mas obrigado, Adley. Parabéns aí, meu amigão. É isso que eu acho interessante de você, viu? Esse esforço, essa dedicação, né, que você tem, né, e que você mostra aí pra todo mundo, né, quanto você é esforçado e empenhado, Adley. Então, parabéns aí, tá? Pelo seu esforço.
A Agatha também, que já viu lá, não foi, Agatha? Parabéns aí, tá certo, Agatha? Ok, parabéns aí pelo esforço e a todos os outros também que acompanham, tá? Esse processo todo, tá, minha gente? Então, olha, um bom dia bem grande aí, tá? E sejam muito bem-vindos. Adle, Agatha, Ana Luísa, Ana Sofia, Arthur, Benício, Cauã Moraes, Jenny, Enzo Gabriel, Fernando Gabriel, Gilberto de Jesus, Ian Henderson, Ingrid, Jennifer, Letícia, Maria Eduarda, Madison, Maílson, Manuela, Maria de Nazaré, Oliver Barbosa, Paula Letícia, Samiele, Sara Lohane, Thalisson Leone, Tassiane e William, tá bom? E olha, gente, lembrando, tá? Que o Gilberto foi até aí elogiado, né, Gilberto, por alguns colegas de serviço lá, né? Que estavam dizendo que o Gilberto está esforçado, está dedicado, né? Então, parabéns aí, Gilberto, tá? Pelo seu esforço, tá bom? Parabéns aí mesmo, meu amigão. Continue, é isso que eu quero de vocês, tá? Vocês vão ter o meu apoio aqui do outro lado, tá? Mas eu quero que vocês se esforcem bastante, porque ano que vem, olha o que vai acontecer. Vocês irão lá pro quinto ano, não é isso? E quando vocês chegarem lá, vocês não podem ter dificuldade mais, gente, tá bom? Então se esforcem o máximo que vocês puderem. E lembrando que vocês precisam manter o contato comigo, tá? Liga para mim, conversa, me diz o que você precisa melhorar, onde você gostaria de melhorar, viu? Que eu vou estar daqui do outro lado conversando com vocês, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, é um prazer muito grande estarmos conversando novamente, né? Nesta semana, tá? Que não temos aula normal, né? Ok? Através dos vídeos, né? Mas nós temos um momento de conversa, tá? E de orientação para a nossa prova da semana que vem, beleza? Então sejam muito bem-vindos aí, minha gente, ok? Então olha só, meu povo, é o seguinte, agora vamos aqui falar da nossa provinha, tá? Olha, é assim, a nossa prova, eu vou até mostrar aqui já para vocês, tá bom? Olha só, não sei se vai dar para ver alguma coisa aí, mas dá uma olhadinha, ó. Ela tem esse formato aqui, ó, ok? Essa aqui é a nossa provinha de língua portuguesa, tá bom? Então olha só, ela tem esse formato, né? Então vejam que nós temos aqui, ó, nós temos um texto, essa aqui é a prova de língua portuguesa, nós temos um texto, tá? E nós temos a questão um. Aí olha só, você vai marcar apenas uma que você achar que é verdadeira, tá bom? Então veja que nós temos a questão um e você vai marcar apenas uma alternativa aqui, ó, aquela que você tá, julgar ser a verdadeira, tá bom? Então veja que são só 5 questões, portanto a gente tem que ter muito cuidado, tá? Para não marcar errado a questão, tá? Então olha só, minha gente, aí olha o que a gente vai ver. Na língua portuguesa, nós vamos relembrar só um conteúdo, tá? Mas olha só, preste bem atenção numa coisa. A gente vai ter um texto de língua portuguesa, tá? E esse texto fala sobre o pingo d'água, tá? Eu acho que vocês já ouviram falar da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então vejam que nessa história nós temos alguns personagens, né? E olha o que acontece. Lá nós temos a bruxa, tá? E nós temos o saci. Então esse texto aqui de língua portuguesa vem retratando, tá? Um certo diálogo ou uma certa situação entre a bruxa e o saci. Aí você vai ler o texto e vai fazer uma compreensão e uma interpretação dele, tá bom? Então, olha só. Aí, detalhe, eu não vou ler para vocês as questões, porque assim, eu vou fazer isso no dia da prova, tá? Então, na semana que vem, a gente vai fazer isso no momento que nós formos fazer a provinha de língua portuguesa, tá? Aí eu vou ler com todo cuidado para que a gente possa realmente saber o que fazer, tá? Mas eu vou logo passar algumas orientações para vocês com relação a isso. Então, olha só. O texto vai exigir de vocês compreensão, tá? E interpretação. O que é compreensão? É você entender aquilo que está aqui no texto, tá? Ou seja, são questões que você vai marcar ou responder, né? Aqui no caso a gente vai marcar, né? Questões que estão apenas dentro do texto, tá? Ou seja, você vai responder, vai marcar algumas questõezinhas que o texto pergunta, mas que você consegue descobrir a resposta só lendo ele, tá bom? Agora, existem questões que o texto não responde. Então, quando, por exemplo, é feita uma pergunta e o texto não dá conta de responder, você tem que pensar além do texto. Isso é chamado de pergunta de interpretação, ou seja, ele vai além do texto, tá bom? Então, olha só, aí depois a gente vai aprender algumas palavrinhas, né, que provam para a gente, né, que mostram, né, quando que o texto é de interpretação ou quando que ele é de compreensão. Beleza, e aí, minha gente, olha o que acontece, tá? Como eu falei para vocês, então tem as questões aqui, tá, que envolve compreensão e interpretação de texto, e depois a gente vai passar apenas para uma questão, tá, do conteúdo de língua portuguesa que falava sobre pontuação. Você deve lembrar que a gente falou sobre a importância dos sinais, não foi isso? Nós falamos isso desde o primeiro caderno, não foi?
E nós falamos da importância do valor, né, de cada sinal dentro de um texto. Ou seja, se nós não tivermos cuidado, o que que vai acontecer, tá? Quando a gente for ler um texto, tá? A gente vai acabar atropelando as outras palavrinhas, né? Porque nós não estamos dando atenção à vírgula, ao ponto de exclamação, ao ponto de interrogação e assim por diante. Então, se isso acontecer, nós vamos começar a atropelar as próximas palavrinhas, né? E não vamos entender nossa leitura. E quem está do nosso lado também não vai entender a leitura que nós estamos fazendo. Portanto, é importante, tá, que nós leiamos com muito cuidado. Então, veja o que acontece aqui, ó. Os sinaizinhos, tá, gente, é como se fossem sinais de trânsito, por assim dizer, tá? Então, a gente faz essa comparação, tá, dos sinais de pontuação como se fossem sinais de trânsito, né? Ou seja, se a gente não parar nos sinaizinhos de trânsito, a gente acaba atropelando pessoas, né? Batendo no carro, batendo numa moto e assim por diante, ok? Então vejam que os sinais servem para organizar a leitura, tá? Num texto. Já os sinais de trânsito servem para organizar o tráfego, ok? Que ocorre em uma rua e assim por diante, ou avenida, tá? Então olha o que acontece aqui, ó. Vocês vão marcar uma questão que é a última, número 5, e nessa questão ele vem pedindo para você, né? Para você, por exemplo, verificar na alternativa, tá? O que indica, na verdade, ou o valor, né? Qual é o sentido dos seguintes sinais. Aí nós temos o travessão, interrogação, exclamação, vírgula e ponto. Então, nessa sequência, você vai dizer qual é a função de cada um desses sinais aqui, beleza? Ok? Então, essa é a única questão de, de, é, de gramática, na verdade, que nós temos aí, né? Ou seja, de conteúdo da língua portuguesa, tá bom? Muito bem. Terminando aí, nós temos aqui, olha, inclusive, gente, olha, no finalzinho de cada provinha, ou de cada questão da disciplina, tá? No final da disciplina, na verdade, né? Nós temos esse desenho aqui, ó, tá? Ele vai indicar que a disciplina terminou, tá? Aí nós vamos entrar numa outra, olha, que é a matemática, tá bom? Então, olha só, meu povo, é o seguinte, essa matemática aqui envolve na verdade, alguns conteúdos, né? A gente fala diversos porque é mais de um, né? Então, olha só, nós temos aqui questões que envolvem adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Então, assim, eu gravei uns 2 vídeos ou 3, né, que mandei para vocês, só que estava meio ruim, né, a imagem, mas essa semana eu vou mandar outros para vocês, tá? A gente fazendo, resolvendo algumas continhas aqui. Então, olha só, nós também iremos falar aqui sobre aquele quadro de valores, você lembra, tá? Aquele quadro que falava sobre a unidade, dezena, centena e unidade de milhar? Pois é. Então, minha gente, olha, aquele quadro lá é super importante quando se trata de organização dos números. E uma outra coisa importante, viu? Se nós não tivermos cuidado, se nós não conhecermos aquele quadro de valores, sabe o que vai acontecer? A gente não vai saber ler os números quando o professor colocar no quadro, ou quando ele mandar a gente escrever como se ler o numeral, a gente não vai conseguir, tá? Então é imperativo, é importante, viu? Que nós saibamos realmente ler o número de acordo com a sua posição, tá? Naquele quadro de valores, tá bom? Então eu vou estar relembrando logo com vocês essa semana, para que quando chegar na semana que vem a gente não tenha problema com relação a isso, tá? Quando nós chegamos a questões de divisão, tá? Eu gostaria de lembrar para vocês, tá, minha gente, que é muito fácil, é muito bom quando você usa a multiplicação dentro da divisão. Eu ensinei isso também no vídeo que eu mandei para vocês, né, algum tempo atrás, tá? E assim, quando você usa a multiplicação na divisão, você não precisa ficar contando, né, colocando um monte de pauzinhos ou bolinhas lá, né, ok? Porque você perde muito tempo. Então, quando você usa a multiplicação, é muito mais fácil de você encontrar a resposta e você está usando duas operações ao mesmo tempo, tá bom? Ok? Muito bem. Então, é isso. E nós temos questões aqui também, tá, minha gente, de raciocínio lógico, tá? Você vai pensar um pouquinho para poder realmente marcar, tá certo? O nosso segundo caderno, eu quero dizer, o segundo não, né, meu povo? É o terceiro, na verdade, né? Eu quero deixar claro para vocês, olha, que o terceiro, gente, ele vem trazendo algumas questõezinhas de uma prova, tá? Que nós começamos a trabalhar com os alunos no ano passado, em 2020, tá? Essa prova era chamada de 2019, perdão, né? 2019 e 2020, tá? Ela é chamada de prova canguru. Ela trabalha muito a matemática, tá? E ela vem trazendo, né, alguns desenhinhos, aí você precisa pensar, tal, para poder marcar a alternativa correta, viu? Mas é assim, magnífica a provinha, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou estar trazendo questões dessa prova para vocês, né, para ir logo treinando, porque quando vocês voltarem para a escola, né, o quinto ano,
caso o sistema, né, o sistema de ensinos do Brasil, né, resolva novamente implantar esse projeto, né, nas escolas aí, né, ou exigir que as escolas façam a provinha, então nesse caso você já tem uma noção ou uma base de como fazê-la, beleza? Tá bom? Muito bem, então olha só, ciências, tá? Quais são os assuntos que nós iremos trabalhar em ciências, tá certo? Aí eu coloquei aqui para vocês, tá? Eu vou logo relembrar com vocês, tá? Então, olha só, nós vamos trabalhar aqui os seres microscópicos e a cadeia alimentar, tá bom? Então, esses são os assuntos de ciências, tá bom? Ok? Olha, gente, eu não falei os assuntos da matemática, mas só comentei com vocês, né? Eu vou ler na íntegra aqui os assuntos, eu vou voltar aqui só um pouquinho, tá bom? Olha só, a matemática é sistema de numeração decimal, tá? Que envolve aquele quadro de valores, e as 4 operações, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E não esquecendo que nós trabalhamos muito com a leitura de problemas, vocês lembram? Tá? A gente trabalha muito assim, né? E não com continha solta, porque, na verdade, para a gente não é muito legal, né? É bom a gente trabalhar mesmo com problemas, né? Leitura e interpretação de problemas, tá bom? Voltando para ciências agora, tá? Então, olha só. A nossa provinha de ciências, ela vai começar, tá, minha gente? Olha, com um desenhinho, tá certo? Aqui, ó, tá? Esse desenho aqui, ó, tá? Que vocês estão vendo, ele representa, tá? Por exemplo, os seres microscópicos, né? Porque são 2 assuntos que nós iremos trabalhar, né? Nessa prova. A gente vai ter 5 questões abordando aqui seres microscópicos e cadeia alimentar. Bom, os seres microscópicos, vocês devem lembrar, né? São seres, já diz a palavra aí, ó, seres se são seres vivos, não é isso? Só que detalhe, ó, microscópicos vem de seres que só podem ser vistos através de microscópio. E o que é um microscópio? É um aparelho, gente, caríssimo, tá? É uma ferramenta caríssima que vende hoje, né? Mas assim, que você usa ela para poder enxergar os seres invisíveis a olho nu. Ok? Ou seja, a gente não consegue ver, né? Se a gente olhar para cima de uma mesa, a gente não consegue ver os seres minúsculos, né? Ou seja, invisíveis, que estão ali. E se a gente pegar, por exemplo, um microscópio, a gente consegue observar, tá bom? Então vejam que a gente vai falar aqui, por exemplo, ó, de bactérias, de fungos, de protozoários, né? E todos esses são seres microscópicos que nós vimos lá no livro de ciências, né? A gente estudou lá um pouquinho e a gente teve uma ideia, uma noção de quem são ou como são esses seres aqui, tá bom? Então, olha só, minha gente. Aí nós temos a questão 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, essas 5 questões aqui vão falando sobre isso, tá bom? Elas vêm falando sobre esses seres e sobre também a cadeia alimentar. Então, o que eu peço a vocês? Se vocês já quiserem, tá bom? Pegar os livros lá para darem uma lida, tá sendo um livro de ciências, ou seja, revisar o conteúdo que nós estudamos, beleza, tá bom? Beleza. Porque aí, nesse caso, a gente vai estar, por exemplo, revisando e relembrando, né, os conteúdos que nós estudamos, né, nas últimas semanas sobre esses assuntos aqui, tá? Tanto os seres vivos microscópicos, né, quanto a cadeia alimentar, beleza? Ok? Muito bem. E aí na cadeia alimentar, né, minha gente, nós aprendemos aí que nós temos os seres, né, que são chamados de produtores. Aí nós temos, ó, o consumidor primário, o secundário, o terciário, né, e assim por diante, tá? Então vejam que no processo de cadeia alimentar, um animal se alimenta do outro, tá bom? E isso é interessante, sabe por quê, minha gente? Se não existisse esse processo, os animais iriam se proliferar de uma forma muito grande. E resultado, nós teríamos um monte de bichos aí, né, de forma alarmante, né, com uma quantidade muito grande ou em uma quantidade muito grande que nós seres humanos não conseguiríamos talvez dar conta, né, de eliminar, tá certo? Então esse processo de cadeia alimentar, onde um animal se alimenta do outro, isso é bom, porque ajuda, né, a manter o equilíbrio, tá certo? Dessas populações aí de animais, né, que poderiam estar, né, crescendo, aumentando muito, tá certo? Se não houvesse esse processo aí, ou esse sistema, tá bom? E nós aprendemos o seguinte, olha, que geralmente os produtores, né, eles são aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento, tá certo? Que não precisam de nenhum outro para isso. Geralmente nós temos o capim, nós temos a grama, né, e assim por diante, tá? E aqueles animais que se alimentam dessas plantas aí, tá certo? São os consumidores primários, e nós temos diversos deles, tá bom? E aí, olha só, e depois nós temos os animais que se alimentam desses consumidores primários e assim sucessivamente, tá? Aí você pode dar uma olhadinha no livro para revisar esse conteúdo aí, beleza? Ok? Muito bem, meu povo. Na sequência, você vai ter aqui, ó, tá certo? Você vai ter, por exemplo, as questões da disciplina História, tá? Então, a questão 16,
17, 18, 19 e 20. Quais são os assuntos de história? Nós iremos falar aqui, olha, sobre a pré-história e sobre fontes históricas, tá? Então, olha só, nós falamos aqui que a pré-história, você lembra disso? É um período que antecede a história escrita. Ela vai de 2,5 milhões de anos atrás até 4 mil antes de Cristo, tá? Onde, segundo os historiadores, ou seja, os doutores em história, ok, minha gente, dizem, tá, que nesse período o homem não sabia ler nem escrever. O que era que ele sabia fazer? Ele se comunicava muito bem, mas o que que ele fazia, né? Ele tinha uma habilidade muito grande para desenhos, né? Eles desenhavam tudo o que eles faziam, né, nas paredes das cavernas. Portanto, esse processo aí, ó, é chamado de pintura rupestre, ou seja, como é conhecido hoje, né, arte rupestre, tá? Então vejam que nós vamos começar com uma imagem aqui, ó. Essa imagem representa isso, né? Nós temos aqui animais, ó, que foram desenhados, né, por exemplo, em paredes de caverna. Então vejam, tá, que isso aqui, ó, tá, é uma prova da existência desses seres, desses homens, né? E outra coisa, isso aqui prova ou mostra a cultura deles, como eles faziam para sobreviver. Aí a gente aprende, por exemplo, né, que eles caçavam, pescavam, né, coletavam frutos. E como é que nós sabemos disso? Através dos registros que eles deixaram para a gente, tá bom? Isso tudo serve de quê? De fontes históricas, né? Ou fontes historiográficas, tá? Aí nós temos não só pinturas, né? Nós temos fotos, né? Nós temos, como o pessoal fala, retrato, né? Aí nós temos cartas, diários, né? Nós temos brincos, anéis, gente, tudo que vocês possam imaginar que aquelas pessoas do passado, não só da pré-história lá, claro, né? Que deixaram desenhos e tudo mais, mas os nossos antepassados também, né? Os nossos tataravós, bisavós, enfim, né? Todo esse grupo, essa comunidade toda, né, que já existiu e que deixou de existir, o que acontece? Esse povo também deixou registros, né? E os registros que eles deixaram, né, tudo que eles deixaram lá, por exemplo, hoje é considerado como fonte, né, como fonte historiográfica ou como fonte histórica, tá bom? E lembrando, gente, que no Brasil nós temos museus, né? Por exemplo, nós temos lugares no Brasil, né, que trabalham só com isso, tá certo? Com materiais deixados por humanos, por seres humanos, tá bom? Envolvendo roupa, calçado, né, e assim por diante, tá bom? É algo assim fantástico. O Brasil guarda recordações lá do século XIX, do século XVIII, né, de pessoas, ou seja, como eles se tratavam, o que eles vestiam, como se trajavam, né? E assim por diante, beleza? Ok? Então tudo isso tem a ver com o nosso conteúdo aqui, tá? Estudado naquele período, tá bom? Olha, para fechar, nós temos inclusive aqui, minha gente, ó, esse desenho que eu achei lindo, ó, ok? Esse desenho aqui você encontra, olha, fotografias, né? Você tem aí fotos, né? Os retratinhos aqui, ó. Você tem, por exemplo, cartas, né? Você tem até os envelopes aqui, olha, antigos, né? Você tem aqui, por exemplo, ó, tá, objetos, né? Que provam a existência de pessoas. Olha que material rico, né? Então você tem aqui, olha, uma infinidade de coisas, né? Que deixadas pelos nossos antepassados, né, pessoas do século XVIII, XIX, né, XVII, assim por diante, que prova realmente, né, a existência dessas pessoas, tá bom? Então tudo isso aqui é impressionante, né? Ou seja, são fontes históricas mesmo, tá? Beleza, meu povo? Agora vamos passar para a próxima disciplina, que é geografia, tá? Olha, na disciplina de geografia nós iremos trabalhar aqui, ó, tá? Iremos trabalhar o município, tá? E a paisagem natural e humanizada, tá certo? É isso que nós vamos estudar na disciplina História, ok? Ou, perdão, na disciplina Geografia, né? Tá? Muito bem, então olha só, minha gente, qual é a diferença? A gente aprendeu o que é paisagem natural, tá certo? É o seguinte, são paisagens, tá, que não foram ainda, tá, gente, ó, que não sofreram processos grandes, né, de mudanças feitas pelo homem, tá bom? E a paisagem humanizada é aquela que foi transformada pelo homem. Aí você talvez pergunte assim, professor, como é que eu vou saber se a paisagem natural ou modificada? Beleza, então vamos descobrir. Olha, algum tempo atrás, olha o que acontece, tá? Alguns estudiosos na área da geografia, tá? Alguns geógrafos, alguns doutores em geografia, tá? Tinham dificuldade em dizer, tá? Ou explicar, por exemplo, o que era uma paisagem, tá certo? O que era uma paisagem, tá? Hoje ele já consegue explicar melhor, só que ainda com um pouquinho de dificuldade. Por exemplo, eles dizem que paisagem é tudo aquilo que você consegue ver, tá? Consegue ouvir, sentir cheiro, tá? Consegue tocar,
tá certo? Então, tudo aquilo que os sentidos podem perceber é chamado de paisagem, tá bom? Mas veja uma coisa importante aqui, olha. A paisagem natural é aquela que você percebe que não há presença ou vestígio do homem ali dentro, ok? Não há vestígio humano. Por exemplo, não temos construções, não temos nada que prove ali, o que mostra a ação do homem, beleza? Segundo, a paisagem humanizada é quando você vê, por exemplo, percebe construções, ruas, calçadas, enfim, tá? Vocês lembram que eu até usei aqui no nosso material lá, né, uma foto de Salvaterra, da orla do município. Nessa fotinho nós temos ali uma plena clareza, né, da mistura entre paisagem natural e paisagem humanizada. Nós temos a praia, temos a areia, temos aquelas árvores, porém, nós temos também ali, minha gente, ó, construções feitas pelo homem. Então nós temos uma mistura de paisagem natural com paisagem humanizada, beleza? Ok? Olha, essa imagem aqui que vai ter na prova de vocês, ela representa realmente, ó, uma paisagem natural. Tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui, claro, né, um barquinho, mas o barquinho não está modificando o espaço. Ele não está destruindo, né, não está causando nenhum dano aqui, ó, ok? Na verdade, essa aqui é uma paisagem completamente natural, tá bom? Ok? Então, quando eu falo de presença do homem, é quando você, por exemplo, vê alguma construção, tá bom? Não quer dizer que se você vê um homem sentado lá, você vai dizer, ah, não, deixou de ser paisagem natural, é uma paisagem humanizada. Não, tá? É uma paisagem natural. Na verdade, só seria humanizada se você visse uma casa, uma construção, alguma coisa assim que o homem fez. Beleza? Muito bem, então olha só. Aí a prova de geografia vem trazendo essas questões aí, tá? De paisagem natural, paisagem humanizada e assim por diante, tá bom? Inclusive, ela vem também abordando aqui, ó. Ela vem contendo a foto da orla do município de Salvaterra, tá bom? Beleza, meu povo? Agora vamos aqui para a próxima provinha na sequência. Olha, provinha de arte. Me diz uma coisa, você lembra de uma imagem dessa aqui, ó? Isso aqui te lembra alguma coisa? Lembra? Pois é, né? Então nós temos aqui, ó. Isso aqui, gente, ó, são pessoas dançando, ok? São registros, né? De há muito tempo atrás, de pessoas, olha, tá certo? Realizando rituais aqui e assim por diante, tá bom? Mas olha que interessante. A gente, na nossa prova de arte, nós vamos falar aqui, olha, sobre arte rupestre e as máscaras teatrais, tá bom? Então isso aqui, olha, ainda tem a ver com registro, essa foto que eu mostrei para vocês, tem a ver com registros feitos, né, pelos povos lá do passado, tá, de como eles se comportavam, ou seja, da cultura ou da forma de vida daquele povo, ok? Muito bem, então olha só. Aí nós vamos ver, né, por exemplo, a maneira como eles se comportavam, né, o processo cultural que envolvia toda a vida daquelas pessoas, né, e também iremos falar sobre essa coisinha que vocês tiveram trabalhando de fazer. Olha aqui, olha só. Aqui, ó, as máscaras teatrais, tá? Então vejam que o nosso assunto aqui vai abordar também o uso, tá certo? E a importância desse material para os povos antigos, tá? Então aquilo que vocês fizeram, tá, gente? A construção das máscaras, a pintura rupestre, tudo isso valeu ponto, tá? Vocês estão com pontos, tá? Por conta de todo o trabalho que vocês tiveram. E lembrando que cada aula nossa vale ponto, tá? Olha, se vocês estivessem comigo lá na escola, todo dia, minha gente, todo exercício que vocês iriam fazer valia um pontinho para a prova, tá bom? Geralmente nós fazíamos 4 exercícios de história, 4 de geografia, e você já conseguia 4 pontos, tá vendo? Se você fizesse o exercício direitinho, você conseguia um ponto por exercício. Legal, né? Aí é bom que você não fica, né, precisando de muito ponto quando você for fazer a provinha, é, quando você for fazer a prova no geral, né? Você já tem pontos ali acumulados, tá bom? Para somar. Muito bem, então olha só, se você quiser depois pegar o livro de arte, né, quiser dar uma lida no conteúdo, faça isso, tá bom? Você relembra o conteúdo de arte, tá falando sobre a arte rupestre e falando sobre as máscaras teatrais também, beleza? Muito bem, e nós temos aqui, minha gente, olha, esse tipo de máscara aqui, ó, tá? São máscaras africanas, olha aqui, ó, tá? A provinha de vocês tem uma imagem dessa, ok? Então vejam que são diferentes, ó. Tá? Cada uma delas representava uma coisa, um tipo de cultura, tá? Ou uma forma de representação daqueles povos lá do passado. Beleza? Bom, para fechar, nós temos aqui agora, olha, a questão das questões, né? Da questão 31 até a 35, tá?
ou seja, de ensino religioso. Como eu falei para vocês, não vamos falar de religião nenhuma, tá? A gente vai falar de valores morais, tá? Ou seja, hábitos, né, do dia a dia que nos ajudam a ser pessoas melhores, né, na comunicação, né, nas expressões e assim por diante, tá bom? Então, olha só, minha gente, qual é o assunto? Valores morais, tá? Nós tivemos um texto lá no primeiro caderno, tivemos um outro falando sobre a relação, né, de como lidar com os irmãos em casa, né, e assim por diante, né, com parentes, né, e assim por diante, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Nós vamos tratar, por exemplo, da solidariedade, vamos tratar de respeito, de justiça e diálogo, tá? Então, olha só, deixa eu logo explicar para vocês como vai ser a dinâmica. Vai ter essa imagem aqui na prova de vocês, ó, tá vendo? Ou seja, a imagem 1, 2, a imagem 3 e a 4, tá? Então vejam que abaixo dessas imagens aí nós temos uma lacuna em branco, ok? Então tá aqui, ó, a lacuna em branco, né? Essa lacuna em branco aqui, por exemplo, ó, você vai utilizar essas palavrinhas aqui, ó, para poder preenchê-las. Então você vai observar o desenho, tá? E você pode escrever uma delas aqui, olha, fica à vontade para isso. Aí depois você vai responder as questões aqui, ó. As questões de 31 a 34, tá? Só com essas palavrinhas, tá bom? Ou seja, a 31, ela quer saber o seguinte, ó. Que palavra do quadro acima das imagens poderia preencher a lacuna da figura 1? Aí você procura a lacuna da figura 1, tá? Olha o desenho, eles vão para vocês todos coloridos, tá bom? Bonitinho, organizado, para que você possa realmente, tá? Fazer uma boa prova, tá bom? Então você observa o desenho, observa o que está acontecendo, aí pega uma das palavrinhas ali, né? E coloca ali embaixo e marca para a gente uma das alternativas, tá bom? Que vai da letra A até a letra E, tá certo? Ok? Muito bem. E aí, minha gente, ó, aí vocês vão fazendo. Quando for na 35, ele pede assim, ó, ele pergunta o seguinte: de que forma podemos resolver desentendimentos com nossos irmãos dentro de casa, tá? Aí você vai ler a questão, vai analisar um pouquinho e vai responder, vai marcar uma delas, tá? Lembrando de uma coisa, eu vou relembrar com vocês o que eu falei no começo. Quando for a semana da prova, vamos imaginar, amanhã, imaginemos, né, que amanhã seja português e matemática, tá? Vai lá o cronograma, né, pra gente fazer junto, tá? Então o que que eu vou fazer? Na segunda-feira eu vou gravar um vídeo e aí eu vou estudar com vocês, vou relembrar o conteúdo, tá? E aí eu vou ler as questões da prova para que vocês possam fazer direitinho, tá bom? Então vocês não vão estar sozinhos, tá certo? Bom, agora chegou a parte mais importante, tá, minha gente, que vai gerar nota para vocês, que é o seguinte. Lembra dessa provinha? Quando vocês forem devolver a prova, tá bom? Quando o papai for devolver ou a mamãe for devolver a prova, isso aqui não vai ser devolvido, tá bom? O que que vai ser devolvido então, professor? Vai ser devolvido apenas uma folha chamada cartão resposta, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Essa folha, tá, do cartão resposta, na verdade, é o que vocês irão fazer. Por exemplo, a questão de número 1 aqui, olha, vai estar lá no cartão resposta, né? É questões de 1 até 35. Aí a questão 1 vai estar assim, olha, questão 1, alternativa A, B, C, D e E. Aí você vai pintar só o quadrinho da alternativa que você marcou na número 1. Imaginemos aqui, ó, que você marcou na número 1 a letra C, tá? Aí você procura no cartão resposta número 1, letra C, você pinta todo o quadrinho da letra C, beleza? Ok? Então, você vai fazer assim para todas as questões até o número 35, tá? É só aquela folha que você vai me devolver. Isso aqui eu não quero, tá, minha gente? Não precisa. Você pode guardar em casa, tá? E aí eu vou corrigir aquela folha e vou devolver para você depois dentro do envelope, tá bom? Ok? Muito bem, então olha só, minha gente, chegamos ao final da nossa orientação, tá bom? Então esse vídeo era só para isso, para orientar vocês, tá bom? A nossa prova não tá difícil, tá fácil demais, tá? O que a gente vai precisar fazer é no dia fazer a prova juntos, tá? Eu com você aí, tá bom? Então eu vou estar contigo, vou estar lendo para você as questões e você pega, dá uma analisada, beleza? Aí você analisa e depois você realmente, tá? Faz com muito cuidado para que você não erre. E no cartão resposta, não esqueça, você vai ter que pintar todo o quadradinho. Depois eu vou mostrar para vocês, viu, o cartão, tá bom? Eu vou mandar para os pais, para que eles dêem uma olhadinha, para saber como fazer, beleza? Ok? Então, minha gente, olha, foi um prazer muito grande. Obrigado aí mais uma vez por tirarem tempo para conversar com o professor, ou ouvir o professor, tá bom? E aí a gente se fala daqui a pouquinho, porque eu vou estar gravando outros vídeos, né? E mandando para vocês para que a gente possa continuar com nossos diálogos até o final da semana. E aí semana que vem, novamente, né? Mas agora com a nossa provinha, tá bom? Então, olha, obrigado a todo mundo, foi um prazer muito grande, desejo um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, beleza?